Hoje nós então vamos avançar sobre o livro de Levítico, o terceiro livro do Pentateuco, né? O segundo livro da caminhada do povo de Israel da libertação do Egito, ainda antes de chegar na Terra Santa. É o terceiro livro que Moisés escreve. A gente pode também dizer que ele é o segundo livro da lei, no sentido mais objetivo, embora Gênesis seja contado aí como os 5 primeiros livros, né, de Gênesis a Deuteronômio, é contado aí, é chamado como o livro da lei, ou os 5 livros da lei, né? Então, o nosso objetivo hoje é compreender de forma geral, seria a introdução ao tema e apresentar de forma ampla o livro e conectá-lo, como a gente tem feito com os outros livros, em especial com Cristo e com a nossa vida cristã. Como o livro de Levítico tem a ver, o que o livro de Levíticos tem a ver conosco, tá? Antes da gente, então, chegar diretamente na análise do livro, eu quero só lembrar para você, rapidamente, o esboço, né, do livro, a parte geral desse material. Vamos lá. O povo de Israel ele havia acabado de ser liberto. Há pouco menos de um ano, esse povo tinha sido liberto das mãos dos egípcios poderosamente. Esse é o contexto do livro de Êxodo. E ele caminhou no deserto até chegar às planícies de Sinai, e ali ele recebeu a lei da própria voz de Deus, da própria boca do Senhor, os 10 mandamentos e todas as outras coisas que ficaram cravadas nas tábuas de pedra. Inclusive também, esse povo que agora passa a receber as orientações desse livro é aquele povo que, tendo recebido as orientações para a construção do tabernáculo, tinha efetivado o seu trabalho, em especial ali no finalzinho do livro a gente já consegue ver esse conceito, né? E então, o contexto desse livro é exatamente para esse povo que já recebeu a verdade do alto, que já foi alcançado por Deus, melhor, né, para ficar exato, foi liberto pelo Senhor, já recebeu a graça da lei e Deus já prometeu morar junto com eles. E essa moradia agora é real pela execução do tabernáculo, que são as últimas informações do livro de Êxodo. Terminou Êxodo com o povo, então, sendo consagrado, depois daquela bobagem que fizeram boa parte deles. E quando eu digo bobagem, no sentido mais específico possível, né? Porque, na verdade, foi pecado a construção do ídolo. Mas Deus os perdoa, os purifica, eles estabelecem um tabernáculo, eles criam, fazem toda aquela obra e Deus, então, os abençoa, vem para morar junto com eles. E a presença de Deus é perceptível ali naquele lugar. E aí, então, livro de Levíticos. Acho que a primeira coisa que a gente precisa de esclarecer em relação ao livro é que esse nome Levíticos, ele não é o nome original, digamos assim, do livro. Os hebreus, os judeus, o povo de Israel, né, eles tinham uma maneira diferente de nominar os livros. Eles normalmente os nominavam pelas primeiras expressões. E nós usamos o nome grego destes livros. Levíticos tem a ver, então, com um assunto que, vamos dizer assim, é mais geral do livro. Tem a ver com os assuntos dos levitas. Mas o livro originalmente era chamado, digamos assim, né, de chamou, né, ou de chamado. Enquanto a ideia de levitas persiste no texto todo, a primeira informação que a gente vai encontrar, inclusive de uma maneira repetitiva, né, ou digamos assim, de uma maneira corriqueira, desse chamado de Deus para o povo através de Moisés. Daí, então, a gente pode chamar esse livro de Levíticos, mas o nome, vamos dizer assim, comum, original, seria e chamou. A pronúncia é alguma coisa como vaikra, em hebraico, mas, enfim, né, é a primeira palavra, literalmente, aí do texto. Se você vai lá no primeiro verso do primeiro capítulo, você vai ver que no português, né,
a gente traduziu aí, colocou o verbo chamou como a primeira palavra. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e disse. Então, em certo sentido, a gente pode entender que é sempre uma comunicação desse convite, digamos assim, desse chamado, dessa convocação para servir a Deus. É disso que esse livro trata, é isso que esse livro aponta, né? Então, é uma iniciativa divina em chamar o homem para se congregar. Deus resolveu libertar o povo, Deus estabeleceu para esse povo o lugar do encontro, agora Deus estabelece este encontro. Esse é o tema do livro, por isso, nesse sentido de ser um chamado, né? O interessante é que esse livro tem uma repetição desse ideal, mais ou menos umas 25 vezes, a expressão o Senhor disse a Moisés, ou disse através de Moisés ao povo, pelo menos 25 vezes vão aparecer, mostrando exatamente essa dinâmica. Deus, então, falando para o povo, dizendo que ele tinha interesse, quais eram as expectativas que ele tinha para o povo, a partir do seu sacerdote, do seu sumo sacerdote, digamos assim, Moisés, né? Então, nesse sentido é que esse livro tem essa característica. A gente pode entendê-lo assim. A maior relevância que esse livro pode ter para nós hoje não é olhar os aspectos ritualísticos, que vão estar muito presentes, por isso que ficou fácil de chamarmos ele de livro dos levitas, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Há leis, há relatos, mas são poucos, mas a maior parte são de cerimônias ou descrições de cerimônias. A ideia aqui, então, está por trás desse sentido que nomina originalmente e dessa primeira expressão que aparece no livro. O livro se propõe a ser uma grande convocação do povo para se apresentar diante de Deus, mas esse Deus é santo. Então, o livro vai girar em torno dessa ordem, né? de uma fórmula, de um jeito. Vocês precisam se tornar santos para que vocês entrem na minha presença. Isso, inclusive, fica muito visível quando lá no capítulo 11, avança lá para o capítulo 11, de uma maneira muito direta, e aí vocês vão entender por que eu estou pedindo para vocês irem para o verso 45, né? Do capítulo 11, porque, em certo sentido, esse trecho ele é muito comentado, digamos assim, né? Enfim, diz o texto, né? Eu sou o Senhor, diz o verso 45 do capítulo 11. Eu sou o Senhor que faço subir da terra do Egito para que seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Aqui nasce essa expressão que no Novo Testamento vai fazer muito sentido, né? Que Deus vai repetir através dos seus profetas, em diversos momentos no Velho Testamento, através dos seus apóstolos, mas o próprio Cristo faz esse chamado para nós, de sermos santos, como o Pai Celeste é santo, né? E é nesse sentido aqui, então, que o livro se apoia. É nesta chamada para ser santo. Eu vou morar no meio de vocês, mas eu não aceito imundície, não aceito mundanismo, não aceito pecaminosidade. Portanto, consagrai-vos, porque eu sou santo e vocês precisam ser santos, disse o Senhor. Esse seria o conceito geral do livro. Esse seria o chamado que esse livro traz para nós. Enquanto o Êxodo nos leva a perceber a saída do povo, Gênesis nos aponta a criação do mundo, Levíticos nos afirma um chamado particular de Deus ao seu povo para a santificação. Bom, o período histórico e o local onde esse livro digamos assim, cunhado, é escrito, né, ele é formado, não é outro. Ele sai daquele contexto imediatamente do fim da estruturação, da construção, né, da montagem do tabernáculo e da consagração, que termina lá no capítulo 40 de Êxodo, e aí, em seguida, o texto continua. Moisés, então, recebe as informações de Deus, enquanto eles estão transitando na terra, ali naquela região do Sinai. E tudo isso vai acontecendo, Deus vai se revelando a partir dali, como que um ato contínuo.
Agora Deus, então, fala com o povo através, vive no meio do povo através do tabernáculo, ele fala com o povo através de seu profeta Moisés. Deus, então, se revela a Israel como esse povo pode se aproximar dele. O público-alvo, digamos assim, do livro não pode ser outro. Não são os levitas. Deus não escreve esse livro em especial para os levitas, mas para o povo. É verdade que há muitas informações nesse livro que são focadas nas cerimônias e nas ações dos levitas, no trabalho dos levitas. Mas esses estão aí para demonstrar para o povo o quão complicado é para o homem ser santo, ou quão complicado é ele se consagrar para se achegar até o Senhor, né? A ideia central do livro pode ser sintetizada na seguinte frase: como o povo impuro pode se aproximar do Deus Santo, que mora no meio dele. Seria o resumo perfeito desse livro, né? As leis, portanto, que vão ser apresentadas no livro, eles não são apenas um mural, né, onde as leis estão estampadas para que os administradores da lei, né, digamos assim, para que os levitas, então, para que aqueles que vivem disso ou vivem para isso, saibam onde pesquisar e tomar as decisões. Não, o livro fora escrito para que o povo pudesse compreender a necessidade de um trabalho perfeito, completo, total, para que ele pudesse, então, se achegar até esse Deus que é santo. Então, nesses dois extremos, fica claro a intenção do livro: em frisar que o homem é necessariamente pecador e que Deus é essencialmente santo. E aí, entre esses dois extremos, faz-se uma reta, né, entre o ponto A e o ponto B, né? O homem é pecador, Deus é santo, e a gente tem o livro de Levíticos como essa linha que liga uma coisa com a outra. Como é que um povo pecador pode se aproximar de um Deus santo? O livro de Levíticos expressa isso, tá? A mensagem central desse livro certamente pode ser apontada como a santidade de Deus. Tudo que o livro vai apontar, tudo que o livro vai dizer e descrever tem como realidade fundamental que Deus é santo. E que esse Deus santo se dignou chamar o povo para si, um povo para si. E agora, no meio dele, ele está, no meio desse povo ele está. Então, esse povo precisa rever o seu caráter, precisa rever a sua identidade. Abra aí sua Bíblia em Levíticos 19, 2, e a gente vai ver isso como clareza, com um apontamento sincero do próprio texto. 19, verso 2. Veja como o texto vai apontar atitudes práticas, né? De novo, vou começar do verso 1 para mostrar para vocês. Disse o Senhor a Moisés. Essa sequência vai se repetir várias vezes, né? Se você volta aí no 18, você vai encontrar essa mesma expressão no verso 1. Então, disse o Senhor a Moisés. Mas olha só, fala a toda a congregação, ou seja, Deus fala para Moisés falar para o povo, né? E o que Deus quer que toda a congregação ouça? E aqui ele diz, dos filhos de Israel, né? Para deixar claro que é o seu povo particular. Sereis santos, porque eu sou santo, eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Percebe que esse é o chamado específico, que vai lá no verso 44, era a razão, aqui de novo está sendo repetido. Agora observa comigo como o verso 3 ajuda a gente a entender isso. A expressão sede santos, porque eu sou santo, vocês precisam se consagrar porque eu sou santo, ela é genérica, digamos assim, ela é geral, ampla. Mas olha só o verso 3. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Percebe que ele apontou uma ação prática? Veja, vocês precisam ser santos, é o chamado de Deus. Eu sou santo. Você vai, Moisés, dizer a toda a congregação, sede santos, porque eu sou santo. É uma repetição das ideias
iniciais, que eu apresentei inicialmente. Deus vai dizer isso algumas vezes. E aí, como é que ele forma isso de uma maneira prática? Aqui no verso 3 do capítulo 19, a gente vê ele chamando para o 4º mandamento e para o 5º mandamento. Na ordem correta, né? 5º e 4º mandamento. Honrar os pais e guardar o sábado. Né? E você vai, então, perceber a repetição da lei, que é o título desse capítulo 19, como a prática de buscar ser santo. Como é que você vai buscar ser santo? Veja, não é como é que você vai buscar ser povo de Deus. Isso é importante, vai fazer muito sentido lá atrás. Mas você que é povo de Deus, que já mora com Deus, que Deus já mora no meio de vocês, isso Moisés dizendo para o povo de Israel, como é que vocês então vão se tornar santos como Deus é santo? Vocês vão respeitar os seus pais. Vocês vão guardar os sábados. Vocês não se virarão para ídolos. Vocês não oferecerão sacrifícios a outros deuses, e assim vai. Né? E uma série de leis. Aqui não é o caso a gente ia mostrar agora essas leis, mas a santidade de Deus é o maior propósito desse livro. Todas as coisas que vão ser exigidas do homem nesse livro têm um fundamento só. Deus é santo e vocês, portanto, precisam ser santos. Vocês são o meu povo, disse o Senhor para eles. Eu moro no meio de vocês, agora vocês então vão precisar mudar de hábitos, vão precisar de mudar de comportamento, porque eu sou santo. A santidade de Deus é o primeiro e mais central tema deste livro. Pode parecer que a intenção do livro é ser um grande manual de regras religiosas, mas elas só existem porque há uma necessidade desse povo se tornar santo, porque o Deus que habita no meio deles é santo. Tá? Uma segunda verdade muito poderosa que esse texto, esse livro nos traz, é o princípio da mediação. Em todas as páginas, nós vamos ver isso depois com um pouco mais de proximidade, o acesso a Deus só é possível através dos sacerdotes. Veja, eu já citei aqui para vocês que a expressão disse o Senhor a Moisés, vai lá e fala à congregação, vai lá e diz isso ao povo, vai aparecer cerca de 25 vezes. Mostrei para vocês no verso 1 do capítulo 18, lemos o verso 1 do capítulo 19, agora olha aí o primeiro verso do capítulo 20. Disse mais o Senhor a Moisés. Né? Ou seja, Deus fala com o povo através de Moisés. E para não ficar dúvida, olha o verso 2. Também dirá aos filhos de Israel. É sempre essa dinâmica. Deus fala ao povo, mas através de um mediador. Através de uma pessoa entre o povo e Deus. E o povo vai falar com Deus da mesma maneira, né? Através de um mediador. Então a mediação, especialmente por meio do sacerdote, aqui no caso Moisés, então representando inclusive uma figura máxima, é a grande máxima, a grande tônica desse livro. Mas isso vai se caracterizar, inclusive, nas outras instâncias do trabalho. Aqui eu estou falando do ato mais profético. Né? Deus fala com o povo através de seu sumo sacerdote Moisés, ele fala com Moisés, Moisés fala à congregação. Mas, em outros casos, isso também vai se dar. Vai haver toda uma ritualística religiosa, vai se estabelecer todo um processo, ou um serviço sacerdotal, de maneira muito ajustada. O livro de Levíticos é quem faz esse trabalho, porque Deus tem um interesse que esse povo seja santo, mas a santificação desse povo só pode acontecer por meio de mediações, né? Através de mediadores, ou através da mediação. Então é necessário que esse povo tenha sacerdotes. Se você volta aí para o capítulo 16, a gente verifica isso de um jeito muito interessante e prático. Ó. Capítulo 16, verso 32 e 33. Verso 32 e 33 diz assim, ó. O sacerdote que for ungido e consagrado para oficiar, vou ler aqui na versão de vocês, na minha que está um pouquinho diferente. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho e as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Aqui eu sintetizei, né, eu pincei um trechinho para mostrar para vocês que o processo era complicado. Quem vai oficiar
na sequência natural, né, o pai já está velho demais, enfim, agora é o próprio filho, é a descendência, nos próximos anos isso vai acontecer, a substituição. Quem então for o sacerdote que consagrado, que foi oficialmente instituído, que tem essa responsabilidade, ele não vai chegar lá e vai fazer o que ele quer. Agora ele manda, ele faz o que ele dá na telha. Não, ele vai fazer o que eu estabeleci. Antes ele vai vestir as vestes, ele vai consagrar essas vestes, depois ele vai fazer expiação pelo próprio santuário, pela própria congregação, pelo altar, pelos sacerdotes e depois por todo o povo. Quem é que vai fazer isso? Né? Quem que vai apresentar esse cerimonial diante de Deus? Quem é que vai apresentar esse povo? Quem é que vai literalmente santificar? E aí é interessante essa ideia de expiação. Quem é que vai fazer o sacrifício para o povo se tornar santo como Deus é santo? O sacerdote. Nesse caso aqui, um sumo sacerdote específico, uma vez por ano, no dia da expiação. Mas aqui eu quero só frisar o contexto geral, que marca a interação entre Deus e o povo. É sempre um mediador. Deus fala com Moisés para falar com o povo. Para o povo falar com Deus, para o povo se manifestar diante de Deus, precisa haver uma mediação. E aí precisa de haver uma mediação entre o ofertante e a quem se oferta, e precisa, inclusive, haver uma mediação entre o sacerdote e o próprio Deus. É interessante, porque há uma vítima, há um holocausto, há um sacrifício, um animal precisava morrer, mostrando que existia um meio do caminho, alguma coisa a ser oferecida para Deus. O sacerdote não ia lá assim, olha, eu vim aqui clamar pelo o povo que foi ofendido, que ofendeu, como um advogado faz, né? Veja, é interessante, e isso lá no final eu resgato essa ideia de novo, mas é interessante, o sacerdote não se apresentava como um advogado diante de Deus. Não era a função do sacerdote fazer isso, nesse sentido. Havia uma vítima que fazia esse papel de chegar de fato até Deus e apaziguar a ira de Deus. O animal morria, ele era literalmente sacrificado, totalmente queimado para o Senhor, ou seja, ele é que ia diante de Deus, né? O animal é que ia. Havia sempre uma mediação, sempre havia um outro no meio do caminho. Isso tem um sentido poderoso para a gente entender esse processo. Sempre no livro de Levíticos, a marca do encontro entre Deus e os homens é a mediação. Sempre tem um mediador, sempre tem uma coisa no meio, sempre tem algo entre Deus e os homens. E esse algo é que faz a ligação. Nesse caso em especial, um cordeiro, um animal tinha que ser morto para que Deus, então, perdoasse o povo. Uma terceira característica muito visível no texto do livro de Levítico é a pureza que era exigida desse povo da aliança. Então, Deus era santo. Havia uma necessidade de se tornar santo, esse povo se tornar santo. E, na prática, eles tinham que viver isso em todos os aspectos da sua vida. Todos os rituais, todas as cerimônias, todas as situações, inclusive cívicas, elas serviam de expediente, né, de um demonstrador, um balizador da necessidade que esse povo tinha de ser santo. Esse era o alvo de todas as aplicações do livro de Levítico. De novo, lá no verso 26 do capítulo 20, a gente vai ler mais ou menos a mesma chamada. Ser-me-eis santos, porque eu sou santo. Sou santo e vos separei do povo, sedes meus. Vocês precisam ser santos. Há uma necessidade de vocês serem santos. Eu os chamei para serem distintos dos povos da terra. E vocês, então, vão precisar viver de forma distinta. Então, todas as cerimônias, todos os rituais, todos os atos, que vão, inclusive, esbarrar em algumas questões, vamos dizer assim, sanitárias, elas não tinham a função de fazer esse povo ser higiênico, de ser saudável, num sentido menor e pragmático. Isso era um benefício que vinha com a lavagem das mãos, né? Por exemplo. Mas o fato é que havia um aspecto cerimonial que impunha essa atitude dentro da vida, do dia a dia desse povo. Esse povo precisava ser muito santo.
Vocês vão encontrar, por exemplo, a gente vai falar disso em outro momento, de diversas leis que vão até ser meio estranhas. Não misturar um tipo de tecido com outro, não misturar sementes na hora de plantar, sementes de plantas diversas, né? Não misturar, por exemplo, determinados tipos de alimento, as leis dietéticas, e todos esses detalhes, eles não são essencialmente sanitários. Não tem a ver com um povo que precisava ser higiênico. Eles estavam num acampamento. Já pensou que coisa terrível? Já ouvi algumas pessoas comentarem isso. Já pensou que coisa terrível devia ser? Eles não tinham lugar para tomar banho, não tinha asseio, era um deserto. Um povo que andava com panos, tecidos, né, ou peças de roupas pesadas, porque ou era couro, ou era panos crus, né, era um negócio complicado. Então, assim, devia ser um negócio difícil de se manter limpo. Então, eles tinham que fazer todo um ritual para tentar ser um pouco mais higiênico, para tentar ser um pouco mais limpo. E assim, olha que sabedoria de Deus, né? Ele então criou essas leis para que o povo fosse um povo limpo, um povo esteticamente, digamos assim, ou saudavelmente, né? Organizado, limpo. Isso é um benefício que tem na lei do Senhor, sem sombra de dúvida. Mas esse não era o fundamento. O fundamento era marcar para esse povo que eles eram distintos. E essa distinção era um sinônimo de santidade, de pureza. Havia todo um princípio de pureza para esse aspecto. Tá? Um quarto aspecto muito interessante pode ser visto ali em Levíticos 17:11. Abre sua Bíblia no verso 11 do capítulo 17. O texto diz assim para a gente: porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar, para vos fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Veja, esse verso sugere para a gente o princípio da substituição, da expiação. Coloquei para vocês que havia uma mediação o tempo todo. Todos os aspectos da vida do hebreu, eles eram mediados em sua relação com Deus. E havia esse detalhe da substituição, que movia essa mediação a partir de um princípio diferente. A mediação tinha que acontecer porque alguém precisava morrer. E não podia ser o adorador, senão deixava de fazer sentido. Para que ele ia continuar adorando? Né? Ele morre e acabou. Então, para que o adorador continuasse adorando, a gente substituía. Havia uma expiação, um sacrifício substituto. E aqui o sentido está explicado. É no sangue que tem essa vida. Então, sangue por sangue. Né? Sem derramamento de sangue, a gente vai conhecer esse verso, né? Não há remissão de pecados. Ou seja, ele está repetindo aquela ideia que foi passada lá no estabelecimento da aliança noética com o povo aqui, deixando claro para eles: olha, é preciso, não vai dar para perdoar vocês sem o pagamento justo. E justo só se paga, e o pagamento justo só se dá pelo derramamento do sangue, né? Só por sangue, a expiação vem nesse processo. Isso fica muito claro. Há diversas informações no livro todo sobre como Deus quer ser adorado. É interessante porque aqui, nesse capítulo 17, nesse trecho que eu li do verso 11, é uma lei dietética, digamos assim. Eles estão literalmente sendo proibidos de comer carne com o sangue do animal. Né? Não é aquele suco que sai da carne não, viu, gente? Deixa eu esclarecer isso aqui logo, porque eu sei que tem gente que fala assim: não, eu não como essa carne que está meio crua, porque aquilo lá não é sangue, não. Aqui está literalmente falando de um ritual de comer a carne dentro do sangue do animal. Um boi é sangrado antes, todo o sangue dele sai. Enfim, é um processo que vocês entendem muito melhor do que eu. Mas existem, inclusive, pratos que são feitos a partir daquele sangue. Não vem ao caso aqui a gente comentar isso, né? Mas o problema aqui é exatamente o que o verso 11 está descrevendo. Olha, a vida do animal está no sangue, os princípios teológicos e religiosos estabelecem isso, a própria cultura do povo imaginava. Antigamente, isso aqui a gente vê, você já deve ter visto isso em filme, é uma história recorrente dos caçadores de várias regiões, caçadores antigos, né, de várias regiões do mundo, na Alta Europa,
nos indígenas dos Estados Unidos, me parece que algumas tribos indígenas brasileiras também, eu sei que na Ásia e na África, os silvícolas ou os aborígenes também tinham esse costume de beber o sangue da vítima, né? Matavam um animal, comiam partes ali cruas do animal, ainda imediatamente depois de ele ter sido morto, né? Ou ele ainda suspirando ainda, o coração ainda batendo, pulsando, porque o animal estava cheio de adrenalina, mesmo praticamente morto, se come ou se bebe o sangue daquele animal, exatamente nesse sentido de mostrar, né, conquistei a vida e tal. Isso é algo que está cravado no imaginário religioso dos povos, e parece que é disso que Deus está citando aqui, porque esse princípio da substituição, né, o sangue por sangue, vítima por vítima, vida por vida, e nesse sentido, então, se entendia filosoficamente que o sangue desse animal estava, a vida desse animal estava no sangue. Portanto, você não vai comê-lo com essa vida, porque não funciona assim. E isso tudo mexendo literalmente no dia a dia. Então, aqueles pratos lá que são feitos com a carne do animal banhada no sangue, os judeus não podiam comer, os hebreus não podiam comer, porque isso estava ferindo esse princípio, né, de substituição. Não é para você, o sangue, a vida desse animal não é para você, é para mim, é para Deus. Então não podia ter o homem acesso a isso, porque era aquela figura substituía a culpa do homem, né? Então, nesse sentido, até na vida prática, isso era regulado para o homem entender quão difícil era ele se tornar santo, né? E um quinto princípio que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui, ainda balizando a nossa apresentação aqui sobre os propósitos e a mensagem central do livro, é a redenção que temporalmente era feita. Havia o calendário litúrgico, as festas, os sábados, os anos de perdão, os famosos jubileus, os anos de jubileu, e todas essas figuras apontavam para um outro princípio, que é num determinado tempo vai haver remissão, vai haver perdão, vai haver um fim das dívidas, um fim dos problemas, e a gente tem um começo novamente. É claro que isso era uma figura, e em certo sentido havia um perdão de verdade, e havia, obviamente, a imperfeição do ritual. Assim como o animal tinha que ser sacrificado toda vez que a pessoa pecava, precisava sacrificar o animal, e uma vez por ano se sacrificava um animal figurativamente na expiação, né, de maneira exemplar na expiação, os anos, de 7 em 7 anos, 50 anos se comemoravam uma outra celebração. Nessa celebração havia, então, liberação, né, perdão, promoção da equidade, e uma série de coisas iam se reajustando. Uma das ideias interessantes é que, por exemplo, quando alguém... Caramba, como é que eu vou explicar isso de uma forma simples? Quando o povo entra na Terra Santa, eles dividem pelas famílias, pelas tribos, toda a terra do Egito. Então, as 12 tribos, cada uma recebe uma região, e por sorteio, cada um vai, vamos dizer assim, vai receber um lote de terra, para ficar fácil da gente entender, né? Então, cada região ficou por uma tribo, e lá foi dividido para cada família, cada clã, cada núcleo familiar. Claro, havia a possibilidade de fazer negócio, porque eles eram de fato donos da terra, no sentido prático da expressão. E havia a possibilidade de vender, comprar, alugar, arrendar, e todos esses detalhes do direito de alguém que tem sobre a terra, como de alguma maneira é típico hoje. Ocorreu, e Deus previu que isso ocorresse, ou que isso ocorreria, que algumas pessoas ficavam endividadas e teriam a única coisa para pagar o bem a sua terra, o valor da sua terra, a sua terra como bem familiar. Só que não podia fazer essa transição desse jeito. Eu não podia tomar aquilo que era da família e deixar ela desamparada. Então, existia uma série de regras. Uma delas tem a ver com esses calendários, esses tempos dos perdões, essa redenção do tempo
que já apontava para um princípio maior, que haveria um perdão lá no final, que vai, e aí eu já discutindo aqui, porque vai ser a próxima sessão, apontar para Cristo, a volta de Cristo, mas se a pessoa então ficasse endividada e ela tivesse que pagar com a sua terra essa dívida, era impagável. Então a pessoa tomava a sua terra, ele se tornava um escravo, trabalharia ali apenas para o seu sustento, e tudo que ele produzisse era de quem ele devia a dívida, mas isso só acontecia na proposta de que no jubileu, nos 50 anos, isso tudo voltava para o início. Essas dívidas eram perdoadas e se reiniciava todo o processo. Isso é uma das leis que caminhavam nessas questões da remissão do tempo. As posses de uma família não podiam ser tomadas em definitivo. Abre lá, deixa eu ver se isso vai clarificar. Abre aí no verso 10 do capítulo 25. O trecho do 8 ao 34 é literalmente o ano do jubileu, né? Então, o verso 10, ele vai chamar para a gente que quando fizer 50 anos, vocês vão proclamar a liberdade da terra de todos os seus moradores. No ano do jubileu vos será e vos tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Então, os acordos, as vendas, as dívidas, as coisas que tinham sido durante 50 anos negociadas ou obrigatórias, as obrigações, de 50 em 50 anos era perdoado. As vendas, os negócios, as dívidas, elas todas eram calculadas a partir dessa data. Então, olha, tem tantos anos aí para o dia do jubileu, você vai me deixar aí esse valor, você vai me pagar esse valor que tem, porque nesse ano, isso é um princípio claro do livro, haverá uma remissão, haverá no futuro, isso era programático, para que o povo entendesse que haveria no futuro uma remissão. Esses cinco temas que vão ser recorrentes, visíveis e principais nesse livro, a santidade de Deus, o princípio da mediação, a pureza exigida do povo, a substituição ou a expiação através de sacrifício e a própria redenção temporal, eles são princípios que vão fazer a gente entender cada um dos aspectos da lei. As leis que vão ser abordadas no livro, e que a gente vai, nas próximas semanas, exemplificar mais de perto, eles têm esse ideal. Um desses pontos, ou às vezes a interseção desses pontos, é que de fato estão sendo apontadas. Como essas citações que eu fiz aqui pontualmente, só para dar esse gosto, para fazê-los entender quais eram os princípios. Essa, por exemplo, da redenção dos tempos, era exatamente isso. Eu perdi a minha terra por uma dívida, mas daqui a tanto tempo, sei lá, se fosse no início do jubileu, foi ano passado, né? Eu perdi minha terra esse ano, então 49 anos para frente, eu ia recuperá-la de novo. Ou seja, talvez eu não recebesse a minha terra de novo, mas meus filhos receberiam, porque a bênção era para eles e para os seus filhos, né? Então as gerações seriam abençoadas por essas leis que tinham esse princípio de estabelecer que Deus era santo e que esse povo precisava viver de um modo diferente por causa disso. Inclusive, na certeza de que, num momento futuro, haveria um perdão irrestrito. As pessoas eram perdoadas de suas dívidas, dos seus pecados, das suas condenações, e todas as coisas eram reestabelecidas ao padrão, como se Deus estivesse dando uma nova chance para aquele povo viver. É claro, e aqui já também discutindo num outro ponto que a gente vai abordar, esse povo vai brincar com isso, vai fazer coisas erradas, vai desvalorizar a graça de Deus do perdão, né? Eles vão achar que o sangue do animal é que perdoa, então eles matam animal sem dó. Peca, eu sou rico, eu tenho um monte de animal, eu peco, faço tudo errado e vou lá e sacrifico. Está tudo certo, né? Daqui a tantos anos é o ano do jubileu, eu vou aprontar, vou ficar devendo tudo, porque vai voltar tudo na minha mão mesmo. E assim a gente veria uma série de atitudes erradas que esse povo vai fazer. Mas, no final das contas, o livro do Levítico tem esse ideal, né? Apresentar um modo mais excelente de viver diante do Deus Santo.
O povo é chamado a viver dessa maneira e tudo isso que vai ser descortinado nesses 27 livros, 27 capítulos, tem esse ideal. O livro pode ser dividido, de certa maneira, em dois grandes aspectos, dois grandes blocos. Do 1 ao 16, o código do próprio trabalho dos levitas, e depois, do 17 em diante, o código da santidade. Né? Como é que se vai chegar até Deus? Através dos sacerdotes. Então, aqui, levitas, o trabalho é esse. A gente vai depois poder falar dessas ações. E o que o povo precisa fazer? Qual é o código de conduta? Está aqui, nos versos 17 a 27, você vai encontrar estas leis. Né? E para a gente finalizar, eu quero só pontuar aqui, então, essas cinco características, de uma outra maneira, já apontando como elas nos indicam Cristo. Porque essa talvez seja a mais profunda e mais bela verdade que o livro de Levítico traz. Ela é uma expectação de um futuro. Por isso, o quinto tema que eu falei desse livro, que é a redenção dos tempos, eu deixei ele por último mesmo. Por quê? Porque é importante que esse povo entendesse que aquilo tudo era temporal, era passageiro, era ritualístico, mas haveria uma expectativa futura de uma redenção perfeita. E essa redenção só se configura para nós, só se configura com Cristo. Cada uma das grandes divisões desses 5 temas, digamos assim, do livro, elas vão fundamentalmente se ligar a Cristo. Observa comigo, no capítulo 1 ao 7, a gente vai encontrar literalmente as leis das ofertas. Essas leis da oferta vão demonstrar como o homem é pecador e como é que ele pode, de fato, se apresentar diante do Senhor. Esses rituais, eles vão literalmente dizer aquilo: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Que é uma frase que o autor de Hebreus vai repetir, lá no capítulo 9, verso 22, para estabelecer que Cristo é o nosso sacrifício, o sacrifício perfeito. Né? Capítulo 9 em diante, especialmente o capítulo 10 de Hebreus, vai caracterizar Jesus superior aos sacrifícios, porque Jesus é o sacrifício perfeito. E literalmente, né, o capítulo 1 ao 7 de Levítico está estabelecendo como é que você vai ofertar a Deus, como é que você vai poder resolver o seu problema com Deus. Aí Cristo vem dizendo: eu sou santo, eu me ofereço no lugar de vocês, vocês se tornam santos. Diante de Deus agora, por causa do sacrifício perfeito de Jesus, nós nos tornamos santos. O perdão conquistado por Cristo na cruz, ele é completo e agora a nossa comunhão é eterna com Deus. Literalmente a verdade do Evangelho que, de alguma maneira, se liga aos primeiros 7 capítulos do livro de Levíticos. Enquanto o livro de Levíticos está estabelecendo como a gente está distante de Deus, Cristo vem para nos aproximar dele. Do capítulo 8 ao 10, a gente vai ter literalmente as leis do sacerdote, descrevendo quem são, para onde vão, o que fazem, como funciona o processo, as coisas como devem ser, os atos e os fatos do serviço sacerdotal. Né? E é interessante porque num aspecto que o próprio autor de Hebreus, lá no capítulo 7, vai estabelecer para a gente. Vamos lá para o capítulo 7 de Hebreus? Capítulo 7 de Hebreus, versos 24 a 27. Eita. Opa. Hebreus 7, 24. Bom, deixa eu ler a partir do verso 23. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, ou são imperfeitos. Literalmente, eles não conseguiam apresentar. Né? No entanto, Cristo, este é quem se fala, porque continua para sempre, tem o seu sacerdote imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que a ele se achegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem a necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo,
porque fez isso uma única vez por todos, quando a si mesmo se ofereceu. Então, o autor de Hebreus está pegando toda a figura, é claro, o capítulo todo de Hebreus vai demonstrar isso, e se você voltar uma página aí, você vai ver que o primeiro ponto do capítulo 7 de Hebreus é destacar que Cristo é uma figura maior do que os sumos sacerdotes, muito maior do que Abraão, porque, de fato, ele é o sacerdote que ninguém sabe de onde vem, para onde vai, ligando ele com o Melquisedeque, né? ligando ele com esse maior, né? Esse rei de Salém, esse rei da justiça. E depois, o verso 4 em diante vai mostrar literalmente que ele era maior do que Abraão, e enfim vai mostrar que o sacrifício de Cristo, o sacerdócio de Cristo, é maior do que o próprio sacrifício levítico. E aí, não só falando do sacerdócio, ele se volta para a vítima, para o próprio sacrifício. Cristo é o sacrifício perfeito. Ele literalmente se apresenta perfeitamente, né? Ele é o único sacerdote que pode chegar de fato diante de Deus, porque ele não tem necessidade nenhuma de se apresentar, de apresentar o sacrifício por si, porque ele mesmo é o sacrifício perfeito. Ele é o perfeito sacerdote, porque ele é a perfeita intermediação, né? Todos os outros sacerdotes, inclusive o sumo, precisava de ter um animal morrendo no lugar dele. Cristo morre, e sem razão, e aí então ele tem acesso, né? Então, o capítulo 8 e o capítulo 10 do livro de Levítico, que vai descrever todo o serviço sacerdotal, de alguma maneira é superado pelo sacrifício de Cristo como sacerdote, que entra no Santo dos Santos, que é o próprio tabernáculo, e quando ele rasga, quando Cristo morre, que se rasga a tenda da separação, né, a cortina da separação, literalmente essa divisão acabou. Literalmente, Cristo fez a comunhão. Do capítulo 11 ao capítulo 22, nós temos as leis das purificações. Vão ser as regras, a prática, aquele jeito lá que não pode comer tal coisa, não pode vestir tal coisa, não pode plantar tal coisa, você não pode fazer isso quando você fizer aquilo, e quando você estiver nessa situação, você não pode usar essa mão, tem que usar aquela mão. O animal que morrer de um jeito não pode se misturar com o animal que morre do outro, você não vai misturar tipos diferentes de comidas, de roupas, enfim, todas essas leis que apontavam para uma purificação externa, para que o povo fosse caracteristicamente distinto dos outros. Elas vão encontrar um amparo na purificação pelo sangue de Cristo. Não é exatamente o sangue de Cristo que nos purifica de todos os pecados. Não é o sangue de Cristo que está em nós, que nos habilita a ser novas criaturas, o novo jeito de andar. Então, o Cristo, o sacrifício de Cristo, a vida no sangue de Cristo, ela é a resposta que o cristianismo dá, que Cristo nos dá, para essas leis das purificações. É por isso que nós não guardamos mais as leis dietéticas, porque Cristo aboliu todas essas coisas que, de alguma maneira, serviam como sombras e rudimentos para representá-lo, né? Capítulo 23 a 24 são as leis das festas. Estabelece a celebração, né, a época, os sábados, o Pentecoste, o tabernáculo e o dia da expiação. Todas essas cerimônias, elas eram um apontamento no calendário dos hebreus, festivo e religioso, para lembrá-los do acontecimento mais importante. Eles vão começar pela Páscoa e vão se ampliando, né? Mais e mais encontros, mais e mais momentos. E com a chegada do Cristo, com a morte e ressurreição de Cristo, isso maximiza. A gente agora tem 52 encontros por ano, 52 festas santas, 52 dias da expiação, 52 cerimônias, 52 momentos em que se entra na presença de Deus de maneira formal e oficial. São 52 domingos, né? O dia santo do cristianismo muda porque agora a gente tem uma única vez Cristo entrando nos céus para todo sempre. Então, semanalmente, a gente é chamado para lembrar disso, para lembrar dessa realidade, desses novos tempos, dessa nova dispensação, desse novo momento, né? E isso é estampado no Evangelho.
Cristo vai aparecer para os seus discípulos depois de ressuscitar, exatamente no dia do domingo. O dia chama-se domingo, já falei isso aqui para vocês, por causa dessa frequência de se encontrar, né, no dia do Senhor. Dia do Senhor passa para ser Dominicals Day, né, ou dia do Senhor, domingo no português. E está estampado nos textos do Novo Testamento que eles se reuniam no primeiro dia da semana, né, de 7 em 7 dias, para celebrar o pão e o cálice, mostrando que eles de fato entendiam que aquele dia ali era a verdadeira Páscoa deles, né? A Páscoa cristã da igreja primitiva. E por fim, os capítulos 25 a 27, que vão tratar dessa questão da lei, né, da terra, da restituição, do tempo de liberdade, do retorno da propriedade para os seus donos originais, o próprio descanso sabático da terra, na colheita, no plantio, e todos esses símbolos da preservação e do resgate, da restauração, elas vão, de alguma maneira, ser cuidadas pelo Cristo libertador, que vem para reestabelecer o mundo, a sua ordem perfeita, quando instalar seu reino aqui. Então, em certo sentido, dos 5 movimentos que o livro de Levíticos traz, 4 já foram concluídos por Cristo. Falta só a consumação, só a última parte. Quando, de fato, lá no capítulo 21 de Apocalipse a gente vê isso, né? O reino de Cristo, o reino do Senhor, o reino de Deus, vem para tomar a liberdade, ou seja, uma nova dispensação, e dessa vez não mais para ter fim, né? Não mais para encerrar, não mais para acabar. Então, o livro de Levíticos tem esse caráter, ele tem esse cumprimento pleno em Cristo. Ele é cheio de alusões religiosas, cheio de regras e de rituais cerimoniais, para que o povo compreendesse a necessidade de ser santo como Deus é de fato santo. E essa expectativa, ela vai se cumprir perfeita só em Cristo. Porque o livro, e inclusive o próprio apóstolo Paulo deixa isso muito claro, né, a lei servia para demonstrar o tamanho do problema e não a saída. Mas Cristo assume essa figura, cumpre todas essas partes, e é muito interessante quando a gente lê Hebreus. Há uma leitura muito legal, tem um livro lá que fala sobre a leitura de Levíticos e Hebreus juntos. Você vê as relações do que Deus exige e como Cristo cumpre. E o livro de Hebreus tem esse poder de nos fazer perceber como Cristo é o cumpridor de todas as exigências para que nós pudéssemos andar com Deus. Se o livro de Levíticos é um chamado para o povo santo ser santo como o Deus deles é santo, o Cristo é o ato de nos fazer ser santo, para andarmos como Deus que é santo nos chama a viver. E aí a gente percebe que a oração que Jesus Cristo fez lá no capítulo 17 de João está cumprida, né? Nesse sentido, eu me santifico por eles, né? É Ele quem se santifica por nós. Cristo é, então, toda a realidade espiritual por trás do livro de Levíticos, né? Deus não infundiu santidade em nós. É a santidade de Cristo que está estabelecida, inclusive que era estabelecida lá, na certeza de que Cristo viria. Que o cordeiro morto, que lembrava o ritual, libertava o povo. Hoje a gente vive na realidade dessa verdade, não mais nas sombras. Então a grande narrativa do livro é expressar a nossa redenção. Isso é o panorama geral do livro. Próximos, acredito que dá para fazer em duas etapas. A gente vai falar um pouco sobre as leis dos levitas, e aí a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho mais, talvez eu traga alguma coisa expressa em imagens, e a própria exigência da santidade que o povo tinha. E aí a gente fecha com isso o livro de Levíticos, nessa exposição geral e ampla. Tranquilo?